12 passos de uma família sem drogas. Sejam todos aqui bem-vindos à nossa série 12 passos de uma família sem drogas. Vamos falar sobre o quarto passo, que eu acredito que também seja muito importante nessa vivência e nessa luta, contra o desafio das drogas, do álcool e principalmente da dependência química. O quarto passo diz assim: veja o que é real em vez de olhar o ideal. Por que eu estou falando isso? É muito difícil a família, o parente ali do dependente, trazer a realidade 100%, sem nenhum tipo de ideal atrás disso. Como assim, André? O que é? Você lembra que a negação é um dos mecanismos que as pessoas utilizam para fugir da aceitação? E aceitar a situação de ter alguém usando drogas na sua casa, de alguém se tornando dependente, não é um caminho muito fácil, mas também uma outra barreira que acaba acontecendo e nos prejudica em lidar ali no dia a dia com a dependência química é o ideal. É o ideal que nós carregamos daquela situação. Por exemplo, eu já ouvi muitas mães dizerem assim: nossa, eu vejo minha filha, ela está internada numa clínica, e quando eu passo na rua, vejo uma loja de roupas, eu vejo que ela poderia estar ali comprando, escolhendo um sapato. Aquilo é o ideal daquela mãe. O real é a filha internada na clínica de recuperação. Outras mães dizem assim: olha, o meu filho poderia estar terminando a faculdade dele, já está formado. O amigo dele, o colega que estudou com ele já se formou. Sim, aquilo é o ideal dela, mas o real do filho é que ele não termina a faculdade, que ele não continua os estudos. Muitas esposas têm dificuldades em quebrar aquele ideal que ela tem de casamento. Então, eu casei e vou ter que viver até a minha morte. Quem casa não se separa. Apanha, é judiada, é manipulada, E aí, aquele ideal de se ter o casamento não se quebra. E a realidade é que ela está sofrendo todos os dias. Então, a gente precisa focar, a gente precisa olhar o real que está acontecendo. Sabe por quê? Outra coisa que acaba acontecendo. Sabe aquela imagem que você tem que aquela pessoa que você conhece, o seu marido, ou seu filho, ou sua filha, tem capacidades, habilidades muito superiores, e esse idealismo te dá a noção daquilo ser maior do que realmente é. E aí impede, por exemplo, como eu já vi nas clínicas de recuperação que eu trabalhei, de que assim, olha, o meu filho, ele é muito inteligente, então a gente precisa tomar cuidado para lidar com ele, porque senão ele depois se revolta, não vai querer fazer mais nada. Então aquela mãe, ela fica com cuidados porque ela tem um ideal daquele filho perfeito de inteligência e de comportamentos extremamente inadequados. Então, o quanto antes nós podermos olhar para aquilo que está acontecendo, aquilo que é, por exemplo, meu filho, ele é uma pessoa inteligente, ele tem um coração bom. Isso é ele sem o uso das drogas. Mas na dependência, no uso constante da droga, ele mente, ele deixa de cumprir os compromissos, as responsabilidades. E aí eu começo a olhar com mais clareza. Isso a gente não é porque a gente está julgando, tá? Não é porque a gente quer ali ter uma posição de condenar a pessoa dependente. Não. A gente precisa saber o que a outra pessoa tem, principalmente de capacidade, e segundo, o que realmente é possível acontecer com a capacidade dela. Pronto. Imagina você querer sempre que o seu filho se forme numa faculdade e ele não dá conta de se manter um dia limpo sem uso de drogas. A faculdade será impossível e você está cobrando dele se formar enquanto ele precisa estar limpo, sem uso de nada. Às vezes, você está imaginando que
os filhos de todo mundo, os pais, os homens têm muito disso, tá? Você deveria ser mais responsável, você é um moleque, porque eu te dou tudo e você não aproveita. Ele tem um ideal de um filho homem que aquele filho que está na frente dele não representa. Gera-se um abismo, um buraco, uma distância, né? Uma vala entre pai e filho, porque aquele filho está a todo momento querendo, né, atender à necessidade do pai e aquele pai está cobrando muito mais do que o filho possa cumprir. Então, foque, olhe para o real em vez de ficar procurando o ideal. O ideal foge cada vez mais da realidade que você tem na sua casa. Quantas mães dizem, eu sonho tanto que meu filho pudesse, com 18, 19 anos, estar estudando, namorando, e seu filho está, às vezes, traficando. Às vezes ele está usando maconha todos os dias, está usando cocaína, está fazendo furtos. E aí você fala, eu nunca imaginei que meu filho pudesse fazer isso. Tá, eu entendo que você nunca tenha imaginado essa situação. Mas a partir do momento que você tome consciência, é dolorido, mas você vai ter mais possibilidades de ajudá-lo. Ajudá-lo, inclusive, a se corrigir se for alguma coisa que está errada. A ajudá-lo a ter apoio nas suas dificuldades, em vez de achar só que ele tem olhares espetaculares. Então, olhe para a realidade, fuja do ideal e, claro, isso é um processo que você vai ter que fazer reconhecendo quais são as suas idealizações. Não é um processo muito fácil, mas comece a pensar. Comente aqui embaixo o que você tinha de ideal para o seu filho, para a sua filha. O que você imaginou para a vida dele. Comente aqui embaixo deste vídeo, participe. Terei imenso prazer em lhe responder. Claro, não se esqueça aí de clicar, né, dar um like, também de você se inscrever se você não está inscrito neste canal. Também clique nesse sininho embaixo para receber as notificações dos novos vídeos do canal, que todas as semanas tem vídeos novos. Quem ama não desiste, te espero no próximo vídeo.